finalmente vai começar a Eurocopa. Houve uma época em que a gente sabia da Eurocopa de ouvido. A competição não era transmitida para o Brasil, ou apenas poucas partidas tinham a sua transmissão. Hoje não. Hoje a gente tem a oportunidade de assistir a competição inteira, o que eu acho ótimo, porque a gente pode ter uma avaliação de como estão as seleções europeias, que normalmente acabam sendo, ao lado do Brasil e da Argentina, as grandes favoritas para a conquista da Copa do Mundo, que dessa vez será no Brasil. Eu não vou fugir ao lugar comum. Também acho que a Alemanha e a Espanha são as grandes favoritas para a conquista do título, por razões absolutamente óbvias que eu não preciso nem descrever. Mas a Eurocopa nos últimos tempos, ela tem produzido algumas surpresas. A maior delas, sem dúvida alguma, foi a Grécia em 2004. A Grécia está de volta. Eu, particularmente, não acredito que mesmo repetindo aquela fórmula de 2004, ou seja, colocando 300 jogadores na defesa e tentando resolver a partida num ou outro contra-ataque ou numa bola parada, que pode ser falta ou escanteio, a Grécia possa chegar novamente ao título. Acho difícil. Ela estreia contra a Polônia, que será o primeiro jogo que nós vamos ter a oportunidade de ver. A Polônia, que já teve uma grande seleção entre os anos 70 e 80 e que hoje é uma caricatura do futebol daquela época. Mas, jogando em casa, ela pode crescer e pode se tornar uma seleção importante na disputa pelo título. Do outro lado está a Ucrânia, que também joga em casa e que conseguiu formar uma seleção interessante até meados da década passada, supomos, até a Copa do Mundo de 2006. E que depois caiu vertiginosamente porque não houve uma renovação. Na realidade, a Ucrânia é um dos países mais prejudicados de todos os tempos em termos de seleção, porque como o seu território passou quase 50 anos anexado à União Soviética, os seus jogadores eram obrigados a vestir a camisa da extinta União Soviética. A União Soviética formou grandes equipes nos anos 70 e 80 com a maioria dos jogadores ucranianos. Se a Ucrânia tivesse independente naquela época, ela certamente teria muito mais chances de disputar uma Copa do Mundo, até com algum favoritismo. Mas isso não aconteceu. Então ela agora tenta descontar esse tempo perdido. São as duas anfitriões, a Polônia e a Ucrânia. E acho também que uma seleção que de repente pode chegar é a da Holanda. Do último amistoso, como vocês sabem, a Holanda enfiou 6-0 pela goela da Irlanda do Norte. Não é um adversário digno de muito respeito, principalmente nos dias de hoje, porque a sua seleção não se renovou, mas 6-0 é um placar bastante significativo. Eu acho que eu fico com essas três. Agora, eu não me surpreenderia se surgisse uma surpresa na competição, como já ocorreu anteriormente. E aí eu vou um pouco mais adiante. Acho até que mais surpresa do que a própria Grécia em 2004, porque o modelito dela se repetia e acabou dando certo, foi a Dinamarca em 92, que não estava sequer classificada para a competição e acabou entrando na vaga da Iugoslávia, porque ela era a segunda no grupo da Iugoslávia na fase de classificação e a Iugoslávia foi eliminada pela UEFA por causa da guerra civil no país, que acabou desmembrando o país em 6 repúblicas diferentes. Enfim, o mais interessante dessa Eurocopa eu acho que vai ser não só assistir a Alemanha e a Espanha jogando, como a gente tentar se surpreender com alguma seleção que não esteja entre as favoritas e passar até, quem sabe, a torcer por ela, dependendo de como ela se apresente. Eu não vou torcer para o antijogo da Grécia, mas pode ser que surja alguma seleção que mostre um futebol interessante e que acabe ameaçando e até superando as favoritas. Vamos aguardar para ver o que acontece. Vamos torcer para que a gente tenha uma ótima Eurocopa, porque quem gosta de futebol certamente lucrará com isso.